Glória a Deus. Boa noite com a paz do Senhor Jesus para quem está nos seus lares acompanhando a partir de agora ou em qualquer outro lugar. Nós, na semana passada, concluímos o estudo que falava acerca dos 22 capítulos de Apocalipse. Deus nos trouxe as revelações apocalípticas e hoje fazem 8 dias que nós concluímos esse estudo, então estamos iniciando hoje, para quem está chegando agora, estamos iniciando hoje o estudo bíblico do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Amém? Eu quero só lembrar a igreja que nós temos 4 livros que fazem menção diretas ao Evangelho, que reportam o Evangelho. Um dos livros é escrito por Mateus. Mateus escreveu especificamente para os judeus, para os hebreus. Depois de Mateus, nós temos Marcos. Amém? Marcos escreveu exclusivamente para os romanos naquela época. Então, Mateus escreveu para os judeus naquela época, Marcos escreveu para os romanos naquela época. Por quê, pastor Paulo Alves? Em razão da tradução, da linguagem ser mais apropriada para a época, para cada um desses povos. Então, Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, porque Lucas, dentre eles, era o mais estudado, era o que tinha maior grau de cultura, porque Mateus foi ex-cobrador de impostos. Para ser um cobrador de impostos, tem que saber fazer conta, teria que saber ler e escrever naquela época. Só que se não soubesse ler e escrever, eu acho que quase todo mundo sabe fazer conta, não é verdade? Torna-se mais fácil, só que para ser um médico é mais difícil. E naquela época também já era mais difícil, porque naquela época já existiam os estudos de filosofia, já existiam os filósofos. A filosofia já existia oficialmente há cerca de 700 anos. Estava muito em evidência recente, cerca de 400 anos antes de Cristo, o próprio Sócrates. Ok? Então, Lucas, ele vai falar da genealogia do Senhor Jesus desde Adão até José. Doutor Lucas, o terceiro livro do Evangelho, vai falar da genealogia do Senhor Jesus, desde Adão até José, marido de Maria. O livro que nós vamos estudar a partir de agora, ele já é um pouco diferente. Ele inicia a genealogia do Senhor Jesus a partir do nosso pai Abraão, amém? Por quê? Porque Abraão é, de uma certa forma, o pai dos hebreus. Abraão foi o primeiro dos hebreus, foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu. E os israelitas são hebreus, amém? São hebreus, por isso que a língua oficial deles, pelo menos oficial até o tempo do Senhor Jesus, era o hebraico. Por isso que o nome do Senhor Jesus na língua hebraica é Yeshua, traduzido, transliteral para nós, é Jesus, com J, o qual, J esse que não existe no idioma hebraico, não existe letra J. Por isso que Jesus começa com Y, e Yeshua na tradução para a nossa língua. Entendido até aí? Então nós iremos ler sobre a genealogia do Senhor Jesus a partir de Abraão, pai dos hebreus. Abraão, primeiro hebreu. Abraão, pai dos israelitas. Abraão, meu e seu pai na fé. Meu e seu pai na fé, amém? Somos todos novo Israel por intermédio da promessa de Deus para com o nosso pai Abraão. Então, eu já orei ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento, porque, que é isso? Que estudo é esse? Ler o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, todo mundo prega isso. Sei que todo mundo prega isso. Mas Deus, Ele revela e traz as suas revelações para aqueles mais humildes, aqueles que precisam aprender.
Não para os que já sabem, e eu preciso aprender, diga eu também, pastor. E é por isso que estamos na escola bíblica, para aprendermos de Deus e com Deus, amém? Abre aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia, o que é genealogia, pastor? Genealogia é a história de uma linhagem ou de linhagens. São nomes dos patriarcas, das matriarcas, daqueles que deram início a uma família. Por isso que Mateus fez questão de começar a partir de Abraão, porque ele está relatando os hebreus. Diga graças a Deus. Mas se fôssemos relatar a raça humana, como faz o Evangelho segundo escreveu Lucas, aí nós teríamos que dar início no Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, porque iríamos começar a partir de Adão, raça humana. Mas nós queremos trazer uma história diferenciada, a história do povo hebreu, para nós entendermos um pouco mais de cristologia. Diga graças a Deus. Por isso que iniciaremos a partir de Abraão, em nome de Jesus. E genealogia é isso, é relatar o início da linhagem, os nomes das pessoas, para que venhamos ter o entendimento. E os hebreus, é uma tradição dos hebreus, eles prezam muito isso. Os israelitas prezam muito isso. A história, o guardar da história, passado de geração em geração, o passar do conhecimento, porque muitas das vezes as escritas se perdem, se molhar, as letras se apagam, borram. O pergaminho, que é papel, pode apodrecer, pode se perder, mas memoriamente, passando de pessoa para pessoa, aquilo que não foi escrito é guardado na mente de cada ser humano, amém? E os hebreus, eles faziam isso. Eles guardavam as genealogias, ensinavam acerca disso. E eu quero ler contigo agora a partir do versículo 1, do capítulo também 1 do livro de Mateus. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe que Mateus começa logo chamando Abraão de Abrão e não de Abraão. De Abrão. Oi. Mas a minha tradução é atualizada. É por isso que ele já traz um resumo. Já traz resumido. Ok? Então vamos lá. Aí diz assim a palavra: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. Observe. Eu vou voltar no versículo 2 contigo outra vez. Abraão gerou a Isaque. Amém? Por que a genealogia dos hebreus, a linhagem do Senhor Jesus Cristo, não começa dizendo assim: Abraão gerou a Ismael, porque Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Biologicamente falando, o primeiro filho de Abraão não foi Isaque, foi Ismael. É porque Deus, ele odeia. Deus, o Senhor Deus, ele não compactua com a desobediência humana, com o ser humano que quer ir contra aos preceitos do caminho que Deus quer que cada ser humano venha traçar com ele. Lá no mundo, lá fora, as pessoas costumam dizer um dito popular, senso comum, que Deus escreve certos em linhas tortas. Eu não concordo com isso. Deus, ele conserta a linha da vida do ser humano e escreve certo, conforme a vontade dele, amém? É ele quem alinha o ser humano, quem põe nos trilhos.
Então Deus, ele havia feito uma promessa a Abraão. Jesus chamou Abraão com 75 anos de idade e fez algumas promessas a ele. E dentre estas promessas, que ele seria pai de uma grande nação, e mandou inclusive ele sair de dentro da tenda e olhar as estrelas, e contar as estrelas, se é que ele poderia contar as estrelas. Porque lá no Oriente, lá no deserto, parece que o céu está em cima das pessoas, parece que as estrelas estão em cima das pessoas, como estão essas luzes aqui agora. Só que lá também parece que o número de estrelas são maiores em quantidade. E Jesus fez uma proposta a Abraão. Abraão, conta as estrelas, se é que podes contar. E ele foi e disse assim para Abraão: assim será a tua descendência, para um homem que já havia passado dos 75 anos de idade. Quase que improvável isso, biologicamente falando, sim ou não? Abraão não entendeu muito o que Jesus queria trazer para ele. A esposa dele muito mais ainda. Aí passou-se alguns anos, a Sara tinha uma serva egípcia, muito bonita, formosa, fiel a ela, chamada Agar. E ela fez uma proposta ao nosso pai Abraão. Ela se sentia estéril, a Sara se sentia estéril, e agora ela achou que ela poderia oferecer a sua serva Agar para Abraão, para que ele pudesse gerar nela um filho, e esse filho ser, segundo o pensamento de Sara, o filho da promessa. Mas não foi essa promessa que Deus fez para Abraão. Primeiro porque Deus não gosta de bigamia. A mulher dele era Sara, não era Agar. Isso é bigamia aos olhos de Deus. E já era assim naquela época. Apesar de, no costume antigo, alguns homens, como até hoje acontece lá na Arábia, no Oriente, homens terem mais do que uma mulher, no costume deles. Mas Deus, na sua permissão, não é assim. Porque Deus é santo. E quando ele fez o primeiro casamento do primeiro homem com a primeira mulher, ele disse assim para Adão e Eva: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só? Ambos é quantos? Ambos é quantos? Ambos é 2, ou ambos é 3, ou ambos é 4. Então ele não disse que o homem teria 1, 2, 3 carnes, a mulher teria 1, 2, 3 carnes simultaneamente. E aí o homem ser marido de 3, 4 mulheres ao mesmo tempo, ou a mulher ser esposa de 3, 4 homens ao mesmo tempo. Não, um unir-se-á ao outro e seriam ambos uma só carne. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Amém, povo de Deus? Quando chegar no tempo de nós falarmos em divórcio, o porquê, falarmos em separação e o porquê, e qual a legalidade biblicamente o porquê, se preocupe não, a gente vai explanar isso lá em Mateus capítulo 19, quando chegar a época. A gente vai fazer um paralelo de Mateus 19 com 1 Coríntios 7, deixa chegar. Está em Mateus 1 ainda, diga graças a Deus. Então, voltando ao nosso pai Abraão, eu parei aqui no versículo 2 para explicar por que aqui não está falando na genealogia de Abraão em Ismael, que foi o primeiro filho, e sim em Isaac. Porque Ismael foi filho da desobediência, Isaac foi filho da promessa dentro dos preceitos e da vontade de Deus. Diga graças a Deus. Por isso que quando Jesus, ele vai testar o nosso pai Abraão, e a Bíblia diz que Deus não testa ninguém com o mal. Eu falava isso para a diaconisa Bruna na semana passada, que quando Deus dá um teste para o filho ou para a filha dele, parece ser mal. Imagine Deus pedir a vida de um filho ou um homem, ainda mandar queimar aquele filho depois de matar com um cutelo. Cutelo era uma espécie de cortador de cacau, ele tem a ponta assim, pontiaguda, tipo uma foice, que ele vai lá e decepa. E era isso que Abraão ia fazer com Isaac. Matá-lo com um cutelo e depois queimá-lo numa fogueira, oferecendo em holocausto a Deus, porque Deus assim pediu a Abraão. Mas Deus não ia ter interesse nenhum na morte de alguém, principalmente um filho da promessa. Diga graças a Deus. Então Deus conhecia o coração de Abraão.
Se Deus estivesse provando Abraão com o mal, Deus não havia já providenciado um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. Diga graças a Deus. Então, os provar de Deus não é mal em razão disso. Porque por mais pesada que venha a prova de Deus, quem sempre passa pela prova conosco é Ele. Amém? Por isso que ele pediu Isaac, e quando ele pediu Isaac a Abraão, Abraão não incitou em oferecê-lo em sacrifício. Mas a Bíblia diz assim, ó, e pediu Deus a Abraão o seu único filho, Isaac. Por que Deus falou o seu único filho, Isaac, se Ismael ainda era vivo, não era morto? Você está entendendo aqui agora. Porque nos planos de Deus, a princípio, para vir ao mundo, ele mesmo, materializado em forma corpórea de ser humano, para fazer um sacrifício pela raça humana, teria que ser conforme os preceitos dele, a organização dele com cada uma pessoa que iria descer até chegar lá embaixo em Maria. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem não está entendendo, faça a pergunta. Glória a Deus. Que bom, Jesus. Obrigado. Então, presta atenção. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Parei de novo. Já explicamos sobre Isaac, amém? Explicamos a transição de Abraão para Isaac. Sabemos que Isaac foi o segundo filho de Abraão, mas porém foi o primogênito dele. Assim ele quis, assim Deus o quis. Então o primogênito não foi Ismael, foi Isaac, foi o herdeiro financeiro e também o herdeiro espiritual, e foi o herdeiro da linhagem patriarcal, biblicamente falando, amém? E agora vamos partir para um outro patriarca. Agora estamos falando de Jacó. Isaac para quem? Para Jacó. E por que de novo não é o primogênito que aparece aqui? Por que Jacó? Se Isaac com Rebeca teve filhos gêmeos, um chamava-se, alguém lembra? Escola bíblica? Esaú. E o outro, Jacó, o qual nós estamos relatando. Esaú era homem guerreiro, treinado para caçar, levar as caças para casa. Abraão gostava que Isaac gostava que Rebeca cozinhasse as caças que Esaú caçava. E até velhinho ele estava comendo daquela caça que Esaú caçava, até que um belo dia, Esaú resolveu ir caçar, e Rebeca preparou todo um cenário para que Esaú não fosse o primogênito, mas que Jacó assumisse a primogenitura. Por que disso? Segundo a Bíblia, Rebeca disse para Jacó que ele não se preocupasse, somente obedecesse a ela, que o que sobrecaía para ela, que ele obedecesse e fizesse segundo o que ela mandasse, para que ele viesse a ser o primogênito e não Esaú, porque aos olhos dela Esaú andava em desordem, em desobediência, não andava nos preceitos do caminho de Deus, e Jacó era obediente a pai e a mãe, andava nos caminhos do Senhor. Diga graças a Deus. Então a gente conseguiu entender que o primeiro patriarca da linhagem dos hebreus, Abraão, passou a primogenitura não para o seu primeiro filho, Ismael, mas sim para o segundo filho. Quem foi ele? Isaac, porque assim Deus o quis. Não passou para Ismael em razão da desobediência de quem? De Saraí, sua esposa. A Bíblia diz que ficou Deus 13 anos sem falar com Abraão. Quando ele falou, veio falar da promessa do filho que ele iria ter com ela. E teve Isaac. Jacó e Esaú eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu seguro na canela, no pé de Esaú. Quando Esaú deu as caras, estava lá a mão de Jacó segurando, porque
eles já disputavam dentro do ventre da mãe deles. A Bíblia fala sobre isso, disputavam no ventre. Olha a riqueza que é uma genealogia quando Deus quer que nós venhamos fazer um estudo. Diga graças a Deus. Estamos lendo acerca de algo que a maioria acha tão chato. Ah, por que Abraão gerou não sei o quê, que gerou não sei o quê? Há uma riqueza nisso. Isso aqui é vida espiritual quando nós damos atenção e pedimos a Deus paciência para que Ele traga a revelação do estudo, com entendimento, com sabedoria e com discernimento. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então vamos lá, recapitulando. Estamos tratando agora da transição de Isaac para Jacó, e não de Isaac para Esaú. Mais uma vez, o filho que nasceu por segundo assume a primogenitura. Ok? Entendido até aí? E agora nós vamos fazer a outra transição. Jacó gerou a quem? A Judá. Diga, Jacó gerou a Judá. Pronto, igreja, presta atenção. E quem foi Judá? Quem é Judá? Judá foi o quarto filho de Jacó. Quarto filho de Jacó. E por que Judá é quem aparece na genealogia que vai se portar ou conduzir até o Senhor Jesus? Porque foi o quarto filho de Jacó que foi escolhido por Deus para ser uma espécie de caminho, uma espécie de ferramenta, para que lá de Abraão Jesus fosse passando por homens e por mulheres que o próprio Deus escolheu. Diga graças a Deus. E Deus não escolheu o primeiro filho de Jacó. Ele escolheu o quarto filho de Jacó, que chamava-se Judá. Judá é uma das 12 tribos. Amém? Por isso que tem a tribo de Judá. Judá foi o quarto filho de Jacó, foi um patriarca que faz parte da genealogia que vai apontando por onde Jesus passou. De parentela em parentela, de parentela em parentela, até nascer de Maria. Não do sêmen de José, porque ele não veio de sêmen de ser humano. Ele foi implantado no ventre de Maria. Mas para nascer como ser humano, precisava uma mulher gerar. Diga graças a Deus. Isso a gente vai ver mais na frente. Não é o momento agora não. Vamos estudar mais um pouco de genealogia. Aí vamos lá. Nós paramos em Judá. Aí diz assim, ó, a Judá e a seus irmãos. Ponto. Mas não fala o nome dos irmãos. Não fala o nome dos irmãos. Não fala o nome dos irmãos e nem fala o nome da única filha de Jacó, Diná. Não fala nem os irmãos e nem a Diná, a única filha, a única mulher que ele teve como filha. Entendido até aí, igreja do Senhor? Glória a Deus. Vamos lá. Aí diz assim, ó. Versículo 3, Mateus 1:3. Judá gerou de Tamar. Presta atenção. Não está dizendo que Judá, o quarto filho de Jacó, não está dizendo que ele gerou Tamar. Ele gerou de Tamar. Amém? Por que de Tamar? Porque o sêmen dele engravidou a Tamar e ela gerou filhos a Judá. Por isso que diz Judá gerou de Tamar. Ele, Judá, homem, e Tamar, uma mulher. Ok? Quem foi Tamar? Tamar foi esposa de um dos filhos de Judá. Tamar, pelo meu entendimento bíblico, já preguei isso aqui sobre Tamar, o que aconteceu com os filhos de Judá e com Tamar. Tamar, pré-escolhida para fazer parte da linhagem do Senhor Jesus. A história conta que o filho de Judá que se casou com Tamar, todas as vezes que mantinha o que o homem faz com uma mulher, ele desperdiçava para que ela não engravidasse. Presta atenção,
porque isso aqui não é escola de sexo, é escola bíblica e com entendimento, com todo respeito, amém? Todas as vezes que o filho mais velho de Judá mantinha relações, deitava-se com sua esposa Tamar, ele desperdiçava para ela não engravidar. Deus não se agradou disso e ordenou a morte que matasse o filho de Judá, porque ele estava tentando abortar o caminho que a linhagem que Jesus viria teria que fazer. Aí houve uma promessa do segundo filho, o filho mais novo de Judá, ser esposo dela. Como ele não tinha idade, ela foi morar em uma cidade, presta atenção, eu parei em Tamar. Versículo 3 de Mateus 1. Ele foi morar em uma cidade, Tamar foi morar em outra. Esse rapaz se tornou homem, ficou jovem, bonito e passou a procurar outras mulheres. Esqueceram do compromisso que tinha com Tamar, porque Tamar agora já era uma senhora. E não tão interessante para um homem mais jovem do que ela. Presta atenção, porque isso é escola bíblica. Amém, povo de Deus? Este segundo filho de Judá também se deu de mal. Porque Deus ele vai eliminando, irmãos, todos aqueles que geram obstáculo para a obra dele. E Tamar foi uma das escolhidas para fazer parte da obra de Deus. Vindo a ser uma das ferramentas, repito, um dos caminhos que chegaria até Jesus. Diga graças a Deus. E Tamar, ela se guardou para isso. Ela não se deitou com homem nenhum, não casou-se com homem nenhum, porque ela sabia que havia um propósito de Deus nisso. E até armaram contra ela. Vou contar um pouco da história rapidamente, porque faz parte do estudo. Amém? Uma certa feita, ela viu que não tinha mais jeito. E naquela época as prostitutas tapavam o rosto com uma máscara e se ofereciam aos homens nas cidades. Tamar sabia que o seu sogro Judá, iria para aquela cidade fazer negócios. E ele tinha um anel de selo que os príncipes da época tinham, e ele era um dos. E ele era um sacerdote. E ele tinha também um cajado. E ficando ela à beira do caminho, se ofereceu para ele. E ele aceitou, porque havia um projeto de Deus naquilo. E quando ela se ofereceu para ele, ela tomou como penhora o anel dele e tomou o cajado. A história conta que Tamar ficou grávida desta investida do seu próprio sogro, Judá. E quando souberam que Tamar estava grávida, armaram para matar ela, alegando que a nora de Judá estava grávida. Judá era sacerdote, era homem de respeito, aquilo não poderia acontecer. Aí sabe o que foi que Judá fez? Preparou-se para queimar Tamar na fogueira por desobediência à lei dos hebreus. Pode isso? Podia. Só que aí, em público, ela apresentou aquilo que ela havia guardado dele quando mantiveram tal relacionamento. Apresentou o anel e apresentou o cajado dele. Que bonito isso, né? Eita Deus maravilhoso. Aí ele ficou desmoralizado perante a comunidade dos hebreus e ele teve que assumir o filho esse, que foi um dos que fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Aí diz aqui, ó, Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Então, quem foi o filho que deu seguimento à linhagem do Senhor Jesus, vindo de Tamar com Judá? Pérez. Diga Pérez. Mas olha o caminho que Jesus fez, igreja. Tá vendo, Eugênia, como é bom a gente explanar o estudo da palavra, né? Como que a gente ia arrancar tudo isso que a gente já leu lá atrás, em diversos livros, agora tudo conciliado aqui em uma genealogia. Diga graças a Deus. Aleluias. Eu posso sorrir, você vê meus dentes. Eu não vejo dente de ninguém aí, todo mundo de máscara. Ô, glória! Só se botar um plástico aí, quando abrir, eu só vejo as travagens assim, ó. Aleluia. Vamos lá. Aí diz assim, vem comigo aí. Pérez gerou a Esrom,
Esrom gerou a quem? A Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Nasson. Nasson gerou a quem? Salmão. Salmão gerou a Raabe. Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou quem? Obed. E Obed gerou quem? Quem é Jessé? Pai de Davi, do rei Davi. Diga graças a Deus. Ó, quando nós chegarmos no rei Davi, nós já passamos por 14 gerações de Abraão até Davi. O estudo que Deus nos deu foi no livro de Mateus. Se fosse no livro de Lucas, nós estávamos falando agora de Adão, porque a genealogia, segundo escreveu o doutor Lucas, ele começa falando de Adão. Iniciei falando isso aqui. Mas Mateus começa falando de Abraão, amém? Então nós estamos agora, quando nós chegarmos em Davi, finalizando esta primeira geração de 14 gerações, de Abraão até Davi, foram 14 gerações, diga graças a Deus. 14 gerações de quê, pastor? De patriarcas. 14 gerações de patriarcas. Observe que Tamar, ela sendo uma matriarca, ela até entra no roteiro, mas ela não é contada como geração. Quem é contado como geração não é Tamar. Quem é contado como geração é Judá. E após Judá, aí vem o filho de Tamar, contado como geração, Pérez. Amém? Então, para você contar geração, você não vai contar Tamar, que vai dar mais de 14. Você vai contar Judá, vai pular Pérez e o primeiro filho, vai pular Tamar e o primeiro filho e contar Pérez. Aí você vai entender e ver que vai dar 14 gerações de Abraão até Davi. Diga graças a Deus. Estou te dando essa dica para você aprender a ler a Bíblia e fazer também os cálculos, porque Bíblia também é matemática. Pastor, já não gostei. Eu gosto de ler a Bíblia porque não tem números. Pois é, mas Bíblia também é matemática. Tem algumas passagens bíblicas que nós já pregamos aqui, que tivemos que fazer cálculos matemáticos para entendermos. Amém? A Bíblia fala de 1260 dias, que equivale a 42 meses. Equivale a 40 o quê? 42 meses, que resumido se traduz em 3 anos e meio, que é o quê? Primeiro período da tribulação. Está escrito tudo assim. 1260 dias, está escrito também 42 meses, e a gente só vai entender isso usando o cálculo matemático para, ao dividirmos, entendermos que é 3 anos e 6 meses, um dos períodos da tribulação. Já pregamos isso aqui e fizemos cálculos, diga graças a Deus. Oh, aleluias. Vamos lá. Então, nós paramos aqui no versículo 5, é isso, igreja? Glória a Deus. Aí diz assim, vamos lá de novo. Salmo gerou de Raabe a Boaz. Gerou de quem? De Raabe. Então, Raabe foi a mulher ferramenta, ok? A Boaz. Este de Ruth gerou a quem? A Obed. Então, observe, este de Ruth gerou a Obed. Ruth foi uma ferramenta. Mas, na realidade, aqui, está dizendo que Boaz é que é a genealogia. E não Ruth. Incrível, né, igreja? Eu também entendo que isso é machismo. Racional pensa logo assim. Caramba, e os hebreus eram machistas assim? Porque Mateus escreveu para os hebreus a genealogia, até passa pelas mulheres, mas ele está identificando que são os homens, os patriarcas, que é o fator direto da genealogia. Pois é isso aí. A gente conhece a história de Ruth, não é verdade? Conhecemos a história. Aí vem aqui, ó, vamos lá. Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou a quem? Ao rei Davi. O rei Davi gerou a quem? Salomão.
a Salomão, da que fora mulher de quem? De Urias. Da que fora mulher de Urias. Quem foi que foi mulher de Urias? Batseba. Oi. Raabe aqui. Sim. É da Jericó? É da Jericó, não, né? Raabe é. Amém, pessoal? Você lembra que a história bíblica mostrou que Raabe teve envolvimento com hebreus? Ali foi uma forma de Deus honrá-la, por ela ter protegido os espias. Protegeu os 2 espias que Josué enviou à terra prometida, e o prêmio dela foi esse, fazer parte da história que conta a genealogia. Assim como Maria Madalena, né, que tinha 7 legiões de espíritos imundos, enferma, e andava no mundo errado, que Jesus apareceu para ela ao ressuscitar ao 3º dia, amém? Deus, ele tem dessas, ele não vê como vê o homem, ele costuma contrariar toda a ótica humana, o pensamento humano, no sentido de mostrar que ele olha com o olhar e vê a pessoa nu, ou seja, sondando o coração. Nu que eu falo é sondando o coração, os pensamentos, aquilo que o homem e a mulher não vê. Onde há o amor para com o Criador, amém? E o temor para com o Criador. Versículo de número 7. Aí diz assim, ó. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jeroão, não é isso? Joroão, Joroão a Uzias, Uzias gerou a quem? A Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a quem? Ezequias. Eu marquei alguns personagens aqui para nós destacarmos na genealogia. Ó, eu nem quis destacar o rei Davi, porque se nós fôssemos destacar o rei Davi, nós iríamos pregar aqui até terminar o ano, até 31 de dezembro, falando só do rei Davi, não é verdade, igreja? Então, eu nem quis destacar o rei Davi, preferi passar direto, porque a história do rei Davi é tremenda, o temor dele a Deus, o sucesso de Deus na vida dele, e vice-versa, não é verdade? Em razão do temor, do tremor, da afinidade, do respeito a Deus, de Deus sondar o coração dele, ver um coração semelhante ao dele, em diversos requisitos. Então eu passei direto, mas eu parei agora em Ezequias. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei contemporâneo de Isaías, parentes hebreus contemporâneos. Ezequias foi um rei que sucedeu um rei, posso chamar pagão, mas Ezequias resolveu consertar o reino de Israel e chamar o povo de Israel de novo para a servidão ao Deus vivo, amém? Então ele desfez os altares, ele arrumou muitos inimigos, centenas e milhares de inimigos. A história conta que uma certa vez, os inimigos de Israel estavam se preparando para invadir e matarem o rei Ezequias e humilhar Israel. E a história conta que Senaqueribe escreveu uma carta de afronta e mandou entregar essa carta de afronta a este aqui, Ezequias, que nós paramos agora. E na carta de afronta que Senaqueribe escreveu para o rei Ezequias, o rei Senaqueribe escreveu, ele escreveu dizendo que nem adiantava o rei Ezequias apelar para Deus, porque Deus não tinha condições de protegê-los. Aí ele se deu de mal aí. Senaqueribe vai se dar de mal aí, porque a história conta que o rei Ezequias subiu até o lugar de oração onde ele costumava falar com Deus, diga graças a Deus. E ele pegou a carta de afronta e apresentou. Aí, meu Deus, olha o que disse o rei ímpio, meu senhor. Mandando, noutras palavras, estou falando com as minhas. Mandando desaforo para mim e desafiando o Senhor, meu Deus. Imagine, irmãos.
Alguém que tem se esforçado para viver na presença de Deus, feito você, feito eu. E nós recebemos uma carta de afronta. Quantas cartas de afronta são entregues a Satanás com o meu nome completo, com o teu nome completo, com o nome do ministério, da tua família, de pessoas da nossa família? Entregue ao diabo. Quantas oferendas são apresentadas a ele, para que ele trabalhe tentando desconstruir a nossa fé em Deus, se ele tentasse tocar em nós. E aí nós nos prostramos na virada da meia-noite, nos prostramos na virada do meio-dia, nos prostramos de manhã, ou até mesmo em pé, em qualquer lugar que nós venhamos estar, nós falamos com Deus, diga graças a Deus, e nós apresentamos estas cartas de afronta a Deus, não é isso, igreja? E Deus, ele faz o mesmo que fez com o rei Ezequias. Ele vai lá e age. A história conta que haviam 138 mil soldados assírios, 138 mil soldados assírios, prontos para invadir Israel e fazer a bagaceira acontecer. Me pergunta assim, aí, pastor, o que foi que Deus fez? Eu não te ouvi não por causa da máscara, fala mais alto. Sabe o que Deus fez? Quando o rei Ezequias orou, ele deu ordens a um só anjo na madrugada, na noite. E um só anjo matou, destruiu 138 mil soldados assírios. Diga graças a Deus. Dá para você isso? Nós estamos contando a genealogia e paramos em alguns personagens. E outra coisa que aconteceu. Deus chama o profeta Isaías, que era a boca dele, amém? E fala para Isaías procurar Ezequias. Isaías nem aparece aqui, ó, na genealogia. Procurar Ezequias e dar um recado a Ezequias. E o recado que Isaías deu foi: conserta a tua casa, rei Ezequias. Deus manda te dizer, rei Ezequias, que é para consertar a tua casa, porque tu morrerás. Então conserta a tua casa. E o rei Ezequias recebeu o recado do profeta Isaías. E a história diz que ele começou a orar e a clamar: Senhor, desde o tempo da minha mocidade que eu tenho sido fiel ao Senhor, tenho me esforçado na tua presença, meu Deus, e começou a falar com Deus. Aí Isaías não entendeu nada, já estava indo embora. Penso eu que ele já tinha saído da sala do trono e já estava lá no pátio, e recebeu a ordem de Deus e voltou. Rei Ezequias, Deus manda te dizer que acrescentará sobre você mais 15 anos de vida. Diga graças a Deus. E mandou Ezequias preparar um figo, uma folha de figo. Deus, se ele quisesse, sim ou não? Mas ele, para provar a fé de Ezequias, mandou Ezequias preparar uma folha de figo e ele foi curado da enfermidade que ele tinha com a folha de figo. Diga graças a Deus. Então eu parei em mais um personagem que está aqui na genealogia do Senhor Jesus, o rei Ezequias, que foi um rei com diferencial. Um rei com diferencial. Isaías fala muito acerca disso. O próprio livro que tem o nome dele fala muito acerca disso. Mas nós estamos estudando a genealogia, mas em alguns tópicos parando para lembrarmos das passagens bíblicas. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Onde estamos lendo mesmo? Versículo de número 10. Diz assim: Ezequias gerou a Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos. Presta atenção. Nós agora iremos entrar em uma genealogia que já fez parte do exílio. Do exílio. O que é isso, pastor? Foi a época que Deus ordenou aos inimigos de Israel que os levassem em cativeiro em razão do povo andar em desobediência. Qual desobediência, pastor, que o povo de Israel andava para com Deus? Fazendo apologia a imagens de escultura, chamando de deuses ou de santos. Se prostrando, acendendo vela, fazendo oferenda de alimentos a imagens, chamando de santo ou de deuses. E por isso Deus se revoltou, porque o povo havia virado as costas para ele. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, não com velas.
não com alimentos em oferenda, não com rezas para santos, e sim só para ele, porque ele é o único e verdadeiro Santo dos Santos, diga graças a Deus, e o único Deus, diga graças a Deus. Então essa foi uma das vezes que Deus se revoltou e deu ordens para os inimigos de Israel exilarem eles, levarem presos, cativos, chama-se exílio. E um desses foi o babilônico. E aí nós falamos de uma geração que são 14 gerações de Davi até o pessoal do exílio, e após exílio são mais 14 gerações que vai chegar até o nosso irmão José. Amém? E nós precisamos ler até o versículo 17, em nome de Jesus. Vamos lá. Paramos no 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, e o 11 diz, Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos. No tempo do exílio, aonde? Na Babilônia. Aí vem agora o versículo 12. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou a quem? A Azor, Azor gerou a quem? A Sadoc, Sadoc gerou a quem? Aquim, Aquim, Eliúde. Alguém já ouviu falar, vou voltar um pouco aqui, no versículo 13, alguém já ouviu falar em Eliaquim? Ninguém? Ninguém assistiu a novela Rick e Lázaro, pelo menos, se não leu na Bíblia? Tinha Eliaquim? Não? Não tinha? Como foi o nome daquele príncipe que ficou preso um tempão? Como era o nome dele? Estou tentando. Joaquim, né? Ah, ok, Joaquim. Estamos falando de Eliaquim. Vamos lá. Versículo 14. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Elcazar, Elcazar a Matã, Matã gerou a quem? Gerou a quem? Alguém sabia que o sogro de Maria chamava-se Jacó, pai de José? Porque a gente só lembra de Jacó, o nosso pai patriarca, não é isso? Jacó, o pai de Judá, né? Pois é, o nome do pai de José era Jacó. Olha onde parou a terceira etapa das 14 gerações. Jacó gerou a quem? A José. José, marido de quem? Logo, a linhagem do Senhor Jesus, chega até José. Então, José é da linhagem de quem? De Davi. Por isso que o cego Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Agora você entendeu. Porque Jesus passou, mas no sentido de Maria e José, passou pela linhagem. Jesus no sentido de homem, gerado de mulher. Repito, não de sêmen, porque ele não veio de sêmen humano. Maria era mulher pura, virgem, engravidou do Espírito Santo, e a virgindade só perdeu quando pariu Jesus. Só depois de parir e passar o resguardo que passou a ter atividade com o homem, José. Entendido até aí? Isso não é ousadia nem aula de sexo, não. Isso é escola bíblica explicado da maneira mais aberta e explicativa, e não com cortinas. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Já estamos finalizando aqui. Aí o versículo de número 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio, são quantas? Na Babilônia, são 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, são quantas?
14 vezes 3, 42. Não é isso? Tivemos 42 gerações até chegar a Cristo, partindo de Abraão. Ou seja, passou por 42 patriarcas de referência. E dentre eles, José, como uma espécie de pai adotivo, pai de criação adotivo do Senhor Jesus. Porque Maria não precisou, repito, de ajuda de homem nenhum para gerar o Rei dos Reis. Diga graças a Deus. Por isso que ele veio puro, sem pecado nenhum. Todas as crianças geradas entre um homem e uma mulher já nasceram do pecado, apesar de não terem pecado, mas já nasceram do pecado. Do pecado. E é por isso que há uma necessidade de, quando cresce, começa a ter entendimento, de fazer o confesso ao Senhor Jesus como Salvador, serem batizados na água para serem iniciantes no Evangelho. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus, para cumprir a lei, ele teve que esperar fazer 30 anos de idade, porque era assim a lei da época, a lei do judaísmo, a lei mosaica. E quando ele completou 30 anos, foi que ele pôde se batizar nas águas. Mas após ele entregar-se a si mesmo e cumprir toda a lei, aí a lei mudou. A partir do entendimento, já teve o entendimento do que é certo ou errado, já sabe o que é bem e o que é mal, confessa-se Jesus e já pode ser batizado nas águas, amém? Só não uma criancinha, como fazem as religiões pagãs. Batizam as criancinhas e tem um negócio aí de compadre e comadre, que Deus não está nisso. A criança, ela tem que ser purificada. Sabe qual é a purificação da criança? Marca aí na tua Bíblia e lê na tua casa. Marca aí onde é que purifica uma criança. 1 Coríntios 7,14. É lá que o pai ou a mãe purifica a criança. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7,14. Por intermédio da mulher santa, o marido é santificado. E vice-versa, por intermédio do homem santo, a mulher é santificada. De outra forma, vossos filhos seriam imundos. Se nem o pai nem a mãe for santificado em Cristo, o filho é imundo. O que é imundo, pastor? Porque não toma banho? Não, porque pode estar sendo induzido por espíritos malignos. Numa criança, pastor, principalmente quando a criança come caruru oferecido. Pior ainda. Ou quando alguém faz uma obra e o pai e a mãe não é servo. Primeiro a receber a pancada é a criança. E aí eu entendo que a imunidade da criança para subir para a glória, o pai ou a mãe tem que ser crente. Se não for, não há uma garantia de salvação para uma criança. Porque o espírito imundo, ele tem a legalidade dada pelo pai ou pela mãe de já adotar a criança no ventre da mãe e já incorporar na criança os demônios no próprio ventre. João Batista foi cheio do Espírito Santo quando Maria entrou na casa da mãe dele. Ele se alegrou porque entrou o próprio Senhor naquele ventre, amém? Mas o anticristo vai ser diferente. O ventre que vai gerar ele já vai ser endiabrado desde o ventre da mãe. Por aí a gente tira a lógica do que é o cotidiano. Se alguém serve a Satanás e anda grávida na casa de Satanás, a criança carrega o próprio Satanás no espírito, dentro do ventre. Está a criança e o Satanás, é assim que funciona. E não tem como cobrir isso com a peneira. Me perdoe, dói, mas é a realidade. Se o pai ou a mãe não servem a Deus, não tem imunidade para uma criança ser santa e ser salva se morrer. Porque 1 Coríntios 7,14 diz que um dos dois tem que ser santo. Caso contrário, a criança era imunda, mas não é mais imunda porque um se converteu, agora é santa. Amém? Por isso que o Senhor Jesus, ele veio santo dos santos. Primeiro, veio do próprio céus. E segundo, José, pai de criação, era santificado e Maria também. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga graças a Deus. São 20 horas e 20 minutos.
Nós vamos agradecer ao nosso Deus em oração. E na semana que vem continuaremos ainda no capítulo 1, segundo escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus. Mas é bem provável que iremos trazer uma analogia das idades das pessoas. E nós vamos descobrir biblicamente que o mundo que eu falo os seres humanos, não tem milhões de anos, como dizem os cientistas. A Bíblia não testifica isso. E a gente vai ver isso aqui, querendo Deus, na Bíblia. Amém, povo de Deus? Iremos fazer alguns estudos bíblicos, fazendo analogia de passagens também relacionadas à própria história da humanidade. E nós iremos entender melhor, dentro de um aprendizado racional, na direção de Deus, sobre aproximadamente quanto tempo o ser humano foi criado e está na Terra. Diga graças a Deus. E até mesmo um prognóstico de mais ou menos quanto tempo tem de criação o planeta que foi reformado para o homem e para os animais viverem. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão direita assim. Curva a cabeça e fecha os olhos e diz assim comigo: Senhor Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu creio, Senhor, que a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Diga, Senhor Jesus, Senhor é a verdade e a verdade não é a mentira. Diga, por isso eu creio que o Senhor desceu e está neste lugar. Diga, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu perdoo aqueles que têm me ofendido e te peço perdão pelas minhas fraquezas, falhas, iniquidades e transgressões, pelas vezes que eu peco contra o Senhor, contra o meu semelhante e contra mim mesmo. E me perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, confirma o meu nome no memorial do livro da vida do Cordeiro, pois eu, mais uma vez, renovo a minha aliança com o Senhor, declarando o meu Senhor Jesus como meu único e exclusivo Pai, Deus, Salvador da minha vida. Diga graças a Deus. Faz assim com as mãos, aí mesmo onde você está. Isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do eterno Deus, Espírito Santo, seja com a minha e com a tua vida. E os que creem e recebem, dizem amém. Dizem amém. Dizem amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Tenha uma boa noite na paz do Senhor para você que nos acompanha de casa. Isabela, aqui está o seu nome, Deus abençoe. Os demais que o nome não aparece, Deus te abençoe.